O Prohidráulica com o módulo de incêndio permitirá elaborar as instalações dos sistemas de hidrantes, sprinklers, cálculo aí da carga de fogo, como também elaborar os projetos de prevenção e combate a incêndio, inserindo as barras antipânico, indicando os locais de portas corta-fogo, detectores de fumaça, iluminação de emergência, iluminações balizadoras, rotas de fuga, podemos também locar os extintores de água pressurizada, cargas, gás carbônico, pó químico, o hidrante simples, posicionado os diversos equipamentos para prevenção e combate. Teremos também as placas de sinalização de incêndio, indicando os extintores. Então, só posicionando aqui algumas placas, a mangueira, porta de saída, orientação, né, de escada. Então são diversas placas aí já cadastradas, né, no Prohidráulica, onde através das ferramentas para geração de legenda detalhada, todo o desenho, teremos aí a legenda, né, de sinalização e equipamentos de prevenção e combate a incêndio, juntamente, né, com a possibilidade aí de gerar em Excel, no próprio desenho, os quantitativos, né, dos equipamentos e placas de sinalização inseridos no projeto. Além do projeto de prevenção e combate, a Prohidráulica também traz ferramentas para elaborar aí as instalações de hidrantes e sprinklers. Então, previamente elaboramos o traçado, né, da instalação dos hidrantes. Então, para exemplificar, já vou trazer aqui um projeto que eu já deixei elaborado. A instalação aqui dos hidrantes no hall do elevador, né, desse edifício, onde aí traçada a tubulação da mesma forma, né, que apresentada aí no vídeo de demonstração do módulo de detalhamento. Definimos o material, inserindo aí traçado de tubos e o lançamento das conexões. Desenhada a instalação através dos sistemas de hidrantes,
podemos identificar os hidrantes entrando com os parâmetros de pressão mínima, vazão mínima no hidrante, dados da mangueira, do esguicho, e aplicamos, por exemplo, aqui no registro globo angular. Nesse ponto nós serão instalados aí os hidrantes. Identificado através do módulo de incêndio, sistemas de hidrantes, é possível dimensionar a instalação considerando somente o critério de pressão mínima, somente o critério de vazão ou o critério simultâneo de pressão e vazão mínima. Além de dimensionar, podemos também verificar instalações existentes, se as mesmas aí atendem aos parâmetros de pressão e vazão mínima de forma isolada ou simultânea. Então, dimensionando aqui a instalação, seleciono os tubos e conexões informando a conexão de partida, onde aí no caso localizado o caminhamento da instalação, a letra inicial para a marcação dos trechos, indicamos quantos hidrantes deseja realizar o cálculo aí de modo simultâneo. Aplico as velocidades limites e o próprio Pro-Hidráulica, com o módulo de incêndio, apresenta, nesse caso, os dois hidrantes mais desfavoráveis. Prosseguindo com o cálculo hidráulico, indicamos as conexões onde eu desejo considerar perdas de carga, e aplicado, podemos então informar se o diâmetro nominal corresponde aí ao diâmetro interno da tubulação. Encontraremos os materiais, aí na verdade o coeficiente C, o diâmetro mínimo para cálculo da instalação, obtendo então as pressões e vazões, onde aí já é informado, está faltando aí 8,8 kPa, e automaticamente podemos inserir as indicações de pressão, trecho no desenho, atribuindo o resultado do cálculo no desenho, visualizando então o cálculo hidráulico, onde nessa instalação nós vimos aí uma falta de pressão inicial, onde, por exemplo, elevando aqui o reservatório, voltando aí no cálculo, utilizando os mesmos parâmetros utilizados anteriormente, indicamos a conexão de partida, o caminhamento dos hidrantes, a letra inicial para marcação dos trechos, velocidades, os mesmos dois hidrantes mais desfavoráveis, efetuando novamente o cálculo hidráulico com esses novos parâmetros. Após elevar o reservatório, podemos aí visualizar, está sobrando pressão devido a esse aumento aí na altura do reservatório. Podemos também mudar a instalação, representando, por exemplo, a ligação por um reservatório inferior. Então, inserindo aqui as conexões, interligando aí
tubos com conexões, luvas. O que define se a instalação é abastecida por gravidade ou requer aí uma bomba de pressurização, nesse caso, é a conexão de partida. Então, a conexão de partida agora, né, sendo alimentada lá de baixo da instalação, é localizado o caminhamento, onde novamente eu informo a quantidade, né, de hidrantes para serem considerados no cálculo de modo simultâneo. Novamente são apresentados os hidrantes mais desfavoráveis, as conexões das quais eu desejo considerar perdas de carga, material da tubulação, e nesse caso é apresentada a vazão e a pressão que está faltando no projeto. Então, visualizada a vazão em litros por minuto e a pressão requerida aí no ponto A, através da ferramenta Sistemas de Hidrantes, Dimensionamento de Bombas, podemos entrar com a vazão em litros por minuto. O mesmo já será convertido aí para metros cúbicos. E entrando com a altura manométrica total, então convertendo, supondo, né, que 10 kPa corresponde aí a 1 metro coluna d'água, 20,35. Podemos dimensionar pela curva da bomba a bomba de incêndio, na bomba de pressurização para essa instalação. Indicamos um ponto para inserir os dados da bomba e visualizar, não, a curva da mesma, a imagem. Além das instalações de hidrantes, podemos também, com o módulo de incêndio, elaborar as instalações de sprinklers. O mesmo traz um assistente para que a gente possa definir as quantidades de chuveiros, distâncias entre chuveiros e ramais, selecionando o material para a montagem da instalação, a conexão que vai representar o chuveiro, a conexão que será utilizada nas curvas, nos T's, e indicamos um local para elaborar o desenho da instalação dos chuveiros automáticos, onde é aberto a tabela com os graus de riscos, onde em cada grupo de risco poderemos visualizar os tipos de edificações que se enquadram, né, naquela categoria. Ao selecionar, podemos já visualizar as densidades e vazões configuradas automaticamente, mas são campos abertos. Caso deseje, né, editar o parâmetro, basta informar no campo. Da mesma forma, quando selecionamos o chuveiro, já atribuído, né, o fator K, e novamente nós podemos aí posteriormente editar esse fator aplicado automático. Então, clicando em OK, o desenho da instalação de sprinkler é elaborado, onde na sequência podemos efetuar o cálculo hidráulico. Aguardamos a verificação do caminhamento, onde encontrado o trecho mais crítico,
realizamos o cálculo hidráulico da instalação de sprinklers, nesse caso numa rede ramificada. Indicamos a letra inicial para marcação dos trechos, diâmetro mínimo, velocidades limites, material, obtendo então o cálculo com o resultado que pode ser apresentado no desenho, identificando os trechos e pressões. Podemos aproveitar a instalação previamente elaborada numa rede ramificada, transformar a mesma para uma situação em anel, só prolongando aqui o tubo. Então, nessa nova situação, podemos aí, através dos comandos de indicação de fluxo, inserir os sentidos de fluxo, inverter o sentido e facilitar aqui na distribuição dos fluidos na tubulação. Podemos aí limitar alguns caminhamentos. Então, inserido sentidos de fluxo através da ferramenta de chuveiros automáticos e sprinklers no módulo de incêndio, podemos realizar o cálculo hidráulico anéis grid, utilizando Hard Cross por Renzi-Williams, informando os chuveiros que serão considerados de modo simultâneo, ou considerando aqui nesse caso, todos sendo acionados de modo simultâneo. Indicada a conexão que abastece a rede, o modo em que se encontra representado, são encontrados os anéis, onde confirmamos os anéis e visualizamos o caminhamento que abastece cada sprinkler. Selecionamos a opção para verificação ou dimensionamento, atribuindo velocidades de trabalho, diâmetros mínimos, número máximo de iterações, conexões a considerar perda de carga, e são geradas as equações de equilíbrio. E obtido então o resultado do cálculo hidráulico, onde podemos identificar os trechos, pressões, podendo inserir os sentidos de fluxo da tubulação, atribuir o resultado do cálculo na tubulação e indicar um ponto superior esquerdo para aplicar os resultados do cálculo hidráulico no desenho.